Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no Ju Recomenda. Mais um vídeo da série sobre a Faculdade Campos Elíseos. Eu já falei sobre vários assuntos ligados à faculdade que eu tô fazendo, que é essa, né, a Campos Elíseos, de história, da modalidade de curso licenciatura R2. E já falei sobre como que é a prova, como são as atividades, já mostrei a plataforma para vocês, já falei sobre o meu estágio, como foi, e hoje eu vou contar tudinho sobre o meu TCC. E eu espero que vocês gostem. Roda a vinheta aí. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Então, gente, já peço para vocês se inscreverem, curtirem aí o vídeo, deem um joinha e comentarem aí suas dúvidas, sugestões, observações, que eu vou tentar interagir com vocês nos comentários. Eu sempre tento responder direitinho aí. O meu TCC foi um artigo científico, gente. Eu gosto muito de trabalhar com artigo científico. A faculdade também deu a opção de fazer a monografia tradicional, que foi a monografia que eu fiz na faculdade de Direito, quando eu fiz a minha primeira graduação. Eu fiz lá aquela monografia com 40 páginas, né? Aquele TCC bem denso, mas eu gosto muito do modelo artigo científico para trabalhos acadêmicos, não porque é menor, também porque é menor, não vou negar. Você escreve menos. Só que algumas vezes isso se torna mais difícil porque você tem que ter uma capacidade de síntese maior. Mas eu gosto desse modelo de trabalho acadêmico. Eu comecei a me acostumar com ele na pós-graduação que eu fiz, na Estácio, em Direito Público, e eu publiquei um artigo dessa pós na revista Âmbito Jurídico, aliás. Eu vou deixar até o link aí embaixo para vocês lerem, se vocês tiverem interesse. Vou tentar publicar esse artigo científico que foi o meu TCC na segunda graduação também. Artigo científico, gente, vai ter o quê? No mínimo 15 páginas, no máximo 20, bem curtinho, bem sintetizado mesmo o assunto. Eu fiz sobre mota coqueiro, que já era um assunto que eu queria tratar há bastante tempo, antes mesmo de pensar em fazer faculdade. Eu queria me juntar, talvez com uma pessoa graduada em História, com mestrado, para publicar um artigo sobre um mota coqueiro, que é uma figura aqui da minha cidade, que também é uma importante figura no direito penal, porque foi o caso dele, um dos últimos casos de aplicação da pena de morte no Brasil. Muita gente diz que foi o último, mas há registros de que houveram, sim, outros casos de pena de morte após o dele, mas foi uma das últimas pessoas, assim, que eram livres, e eram branco, livre, naquela época de império, né? Outras pessoas que morreram por pena de morte foram escravos, negros, infelizmente, também, né? Infelizmente, não por ser contra ou a favor da pena de morte, né, mas por haver essa desigualdade aí em condenar só negros e escravos e não condenar brancos que poderiam ser tão culpados também, ou negros poderiam ser tão inocentes também, né? Mas, enfim, não foi o último caso de pena de morte no Brasil, mas Dom Pedro começou a conceder cada vez mais a anistia depois do caso dele. Eu comprei um livro, gente, para fazer esse artigo, que foi esse aqui, ó, O Fera de Macabu. Eu comprei num sebo lá de Niterói, pela internet, lá de um sebo de Caraí. E esse livro é muito completo, ele conta o caso, assim, minuciosamente e de forma histórica mesmo, numa perspectiva bem histórica, porque esse caso, Fera de Macabu, que o mota coqueiro, ele foi denominado Fera de Macabu por causa de uma chacina que ele praticou lá em Conceição de Macabu, que ele praticou não, que suspeita-se que ele praticou, então por isso ele foi condenado à morte, mas ainda existem dúvidas
de que ele poderia ser inocente. O meu trabalho não quis dizer que ele era inocente, mas explorar qual foi a influência da imprensa na condenação dele. E também os inimigos políticos dele, os inimigos pessoais, influenciaram muito para que ele fosse considerado culpado e que ele fosse condenado. E existem evidências de que poderia ter sido a esposa dele, que poderia ter sido outra pessoa ali. Não ficou provado, assim, enfaticamente que ele era o culpado. Então, eu quis tratar isso, porque é um caso aqui da região. Mota Coqueiro viveu muito em Macaé, Campos dos Goytacazes, Macabu, Conceição de Macabu. Então, eu quis tratar esse assunto. E como eu vinha falando sobre o livro, né, O Fera de Macabu, do Carlos Marchi, que foi um macaense que escreveu, ele tratou muito com evidências históricas, com passagens históricas. A maioria dos artigos que eu li na internet, das teses de dissertação, de doutorado, tinham esse livro aqui como fonte. A maioria não, todos que eu vi tinham esse livro como fonte. E também o de José do Patrocínio, mas que foi um caso que ele adaptou para a literatura. Ele tratou com um viés mais literário, ele inventou elementos ali que não haviam de fato na história, ele colocou uma forte licença poética nesse livro. É muito interessante também, mas eu quis tratar mesmo um lado histórico desse caso. E fiz 19 páginas, tá, gente? Eu tô com o TCC aqui, que eu baixei ele para eu falar para vocês. Foram 19 páginas realmente, sendo que duas dessas páginas, uma foi do resumo com o meu nome, aquela página de resumo mesmo, e a última foi de bibliografia, a página 19. Então, no caso, foram 17 páginas mesmo, assim, do trabalho bruto, né, da introdução até as considerações finais. Eu vou tentar publicar também esse artigo depois que ele for corrigido. Se Deus quiser, espero que esteja tudo bem com esse artigo, com esse TCC, e que eu consiga ser aprovada nessa faculdade, receber meu diploma, gente, né? Porque eu tô com muito medo, assim, de ser jubilada. Se eles não corrigirem até dia 5 de julho, pode ser que eu seja jubilada, né? Então eu venho aqui depois contar pra vocês no que deu essa história, né? Se essa história teve um final feliz ou triste. Enfim, tomara que feliz, né? Se Deus quiser. Mas enfim. Eu vou tentar publicar esse artigo também. Tentar publicar na revista lá da FCE, que a FCE tem uma revista, a Faculdade de Campos Elíseos tem uma revista chamada Educar, só que ela é muito ligada a assuntos de educação, pedagogia, então eu não sei se o meu artigo vai ser aceito lá, mas eu já vi nessa revista uns artigos ligados a direito, a outros assuntos que não fossem educação. Então, pode ser também que o meu artigo seja aceito, né? Então, eu vou tentar. Mas, se não for lá, eu vou tentar em outro lugar, porque eu acho legal publicar as nossas pesquisas. Não só porque isso beneficia a gente, assim, ter um artigo publicado. É algo que dá um up, assim, no currículo Lattes e conta como ponto, se um dia eu quiser fazer mestrado, doutorado. Mas eu não acho legal só por isso, não procuro publicar só por causa disso, até porque eu nem sei se eu quero fazer mestrado, doutorado. Eu gosto de publicar mesmo para que outras pessoas tenham acesso, para que outras pessoas usem aquela pesquisa ali para os trabalhos delas também. E nesse trabalho eu tentei juntar as duas coisas as duas faculdades que eu fiz, né, que foi direito, ou seja, trabalhar um caso criminal, e também histórico, porque é algo que faz parte da história. Então, juntar essas duas coisas que são a minha área, direito e história. Enfim, essa foi a segunda faculdade que eu fiz. Talvez, se eu for seguir mesmo nessa área de educação, eu faça pedagogia ou literatura, que eu também gosto. Mas não sei se eu vou fazer mais faculdade, gente, porque é muito desgastante. Em outro vídeo eu falo sobre isso, né? Mas, enfim, sobre história foi isso, gente. Esse foi o meu TCC. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para me falar. Eu passei o mês de abril fazendo esse trabalho, praticamente no mês de abril todo.
E eu conciliei aí essas atividades, fazer um TCC junto com as atividades do estágio, que foram vídeos que eu já gravei. E primeiro, inicialmente eu tinha feito umas 11 páginas, depois eu não sabia mais o que escrever. Aí eu fui tendo ideias, porque eu parei, conforme eu fui fazendo outras atividades, eu fui pensando em ideias para o TCC, em coisas que eu poderia acrescentar ali. E acrescentei de boas depois disso, né? Então, acho que esse é um conselho também que eu dou. Se você está sem ideia para escrever seu TCC, se você já chegou a um ponto, assim, que você não sabe mais o que escrever, para um pouco, vai se dedicar a outras coisas, dá para alguma outra prova, se você tiver tempo, claro, se dedicar a algum outro projeto. Enquanto você faz esse outro projeto, você pensa no que você vai escrever no TCC com calma, entendeu? No que você vai acrescentar, você vai tendo ideias, entendeu? Não fica se pressionando muito, porque senão a ideia acaba no vento. Você tem que espairecer um pouco. Essa é a dica que eu dou aqui, a dica de ouro desse vídeo. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as horas complementares, como que eu fiz para bater. E no outro vídeo, no próximo vídeo, eu espero estar vindo aqui falar que eu me formei, né? Mas se eu também não me formar, eu venho contar para vocês. Vou até tentar dar uma festinha de formatura aqui em casa, com só eu, pessoal aqui de casa. Talvez eu chame alguns amigos, mas acho que vai ser só eu, pessoal aqui de casa mesmo. Enfim, é isso, gente.